casal é obrigado a dar sua filha para adoção. Depois de 50 anos, eles se reencontram. O amor dos jovens parece que é para sempre, mas na maioria das vezes não é bem assim. Dois adolescentes que cresceram em Minnesota na década de 1950 tiveram que aprender isso da maneira mais difícil. Karen Lehman e Dennis Vinar eram namorados no ensino médio, e depois que Karen engravidou, eles quiseram se casar. Claro, muitas coisas impediram que isso acontecesse, e pior ainda, eles foram forçados a desistir de sua filha. Com o coração partido, Karen e Dennis não tiveram escolha a não ser seguir em frente, até que mais de 50 anos depois, o destino os levou a esse reencontro. Esperem até ver o que muitas jovens grávidas eram obrigadas a fazer naquela época. Dizem que o primeiro amor a gente nunca esquece. No caso de Dennis Vinar e Karen Lehman, a frase não poderia ser mais verdadeira. Ele estava no segundo ano e ela no primeiro ano do ensino médio quando começaram a namorar. Quando você é jovem e apaixonado, parece que nada pode interferir no que você tem com aquela pessoa especial. Mas para Karen e Dennis, alguém poderia se colocar entre eles, e o fez. Dennis Vinar era o típico adolescente americano. No colégio, ele entrou para o time de futebol e era bastante popular entre as garotas. Mas para ele, houve apenas uma que chamou a sua atenção. Karen Lehman não era tão popular quanto Dennis na escola. Ao contrário de muitos alunos do ensino médio, Karen era mais reservada e menos focada em sua vida social. Suas prioridades na escola eram estudar e tocar clarinete. Embora parecessem opostos, Karen e Dennis tinham pelo menos uma coisa em comum: sua dedicação quando faziam algo. No final do seu primeiro ano, Karen era uma estrela do clarinete que certamente entraria na faculdade mais cedo. Karen e Dennis se conheceram em 1958. Ela tinha 13 anos e ele 15. Devido ao comportamento tímido e quieto de Karen, Dennis não agiu de acordo com seus sentimentos, apesar do fato de ter sido imediatamente atraído por ela. Os dois começaram aos poucos e foram se conhecendo com o tempo. Muitas das garotas ficaram com ciúmes, porque um dos jogadores de futebol da Brawltown High School estava interessado em uma das pessoas mais improváveis. Durante todo o namoro, Dennis levava Karen da escola para casa todos os dias, mesmo que isso significasse que ele se atrasaria para o treino de futebol. Ele até carregava o clarinete para ela. Dennis estava claramente apaixonado e para Karen o sentimento era mútuo. Eles podem ter sido adolescentes com hormônios em alta na época, mas o amor crescente que sentiam um pelo outro era genuíno. Então, de repente, o pior pesadelo de qualquer pai se tornou realidade. Quando Karen tinha apenas 15 anos, ela descobriu que estava grávida. Dennis fez o que achou certo e a pediu em casamento, mas seus pais não concordaram, dizendo que os dois eram jovens demais para pensarem nisso. Karen foi enviada para uma maternidade para mães jovens e solteiras levarem sua gravidez até o fim e dar à luz. Depois, ela foi forçada a fazer algo impensável. Nos anos 1950 e início dos 1960, muitas mulheres que se encontravam em situações semelhantes à de Karen eram frequentemente enviadas a maternidades para terem seus bebês. Em vez de ficarem com eles depois do nascimento, as mulheres eram forçadas a entregá-los para adoção. Depois de voltarem da maternidade, muitas dessas jovens tinham que agir como se nada tivesse acontecido. Karen não teve escolha a não ser obedecer seus pais quando a enviaram para a maternidade. Quando ela entrou em trabalho de parto, seus pais e Dennis foram ao hospital para ajudá-la. Karen deu à luz a uma menina, a quem ela deu o nome de Denise, em homenagem ao pai da bebê. Dennis assinou a certidão de nascimento. Todos seguraram Denise brevemente, antes que ela fosse levada pelo serviço social para ser adotada. Contra a vontade do pai, Karen continuou a sair com Dennis depois que a bebê nasceu. Mas depois do colegial, os dois acabaram por seguir caminhos separados. Dennis foi para o exército e foi enviado para a Alemanha. E Karen foi direto para a faculdade na Universidade de Minnesota, onde estudou design de interiores. Dennis mandava cartas para a casa dos pais de Karen, mas o pai dela as interceptava e escondia todas. Mas Dennis não era de desistir fácil. Quando ele voltou do exército, Karen estava no último ano da faculdade. Ele tinha 24 anos e ela 22. O amor dos dois ainda era forte. Eles namoraram por 6 meses, antes de Dennis a pedir em casamento novamente. Karen disse que sim, mas outra vez seu sonho foi frustrado. Seu pai disse que eles não podiam se casar, e se o fizessem, ele deixaria de pagar as mensalidades da faculdade de Karen. Karen e Dennis não tiveram escolha a não ser terminar. Lembre-se, estamos falando de 1967 e outros tempos. Eu passei pelo inferno para ficar com ela, mas não pude. Não poderíamos ficar juntos,
lembrou Dennis em uma entrevista. Depois de encerrarem oficialmente o relacionamento, Dennis e Karen seguiram caminhos separados. Ela se formou em design de interiores, se casou e teve um filho. Dennis também se casou e teve 3 filhos. 50 anos se passaram enquanto eles viviam suas vidas separadas. Mal lembravam um do outro. Até que um dia, uma pergunta foi feita em uma festa. Em 2014, Dennis estava em uma festa onde uma mulher sugeriu que se revezassem para responder a esta pergunta. Se seu médico lhe desse 60 dias de vida, quem seria a única pessoa que você gostaria de rever ou conhecer? Enquanto a maioria das pessoas mencionava políticos, celebridades ou figuras inspiradoras, a primeira pessoa que veio à mente de Dennis foi Karen Lehman. Ela foi meu primeiro amor, lembrou ele na festa. O pensamento ficou com ele desde aquela noite. Esta questão colocou tudo em movimento para que seus caminhos se cruzassem mais uma vez. Poucos dias depois, Dennis estava no seu computador. Ele olhou a barra de busca com o pensamento em Karen ainda na sua mente. Ele decidiu procurar o nome dela. Ele colocou os olhos no terceiro resultado e disse: "Essa é minha senhora." Dennis imediatamente ligou para a Karen e deixou a mensagem com sua recepcionista. Ele recebeu uma ligação de Karen alguns minutos depois. Karen ficou surpresa por Dennis ter ligado para ela. "Como você me achou?" ela perguntou a ele, ao que ele respondeu: "O que aconteceu com o Oi? Oi, como vai você? O que tem feito?" Karen era viúva, mãe de um filho já adulto e trabalhava em Washington como designer de interiores. Dennis era um pai divorciado de 3 adultos também. Eles então embarcaram em um namoro online de 3 meses. Finalmente, depois de meses somente online, Dennis voou para Washington para ver Karen pela primeira vez em 50 anos. Embora ambos estivessem nervosos, eles imediatamente pularam nos braços um do outro quando se viram depois de todo esse tempo. Eles ficaram acordados a noite toda, reavivando seu romance anterior, até que o assunto do casamento veio à tona. Eles se lembraram de que Dennis já havia pedido ela 2 vezes, e Karen se perguntou se Dennis pediria novamente. Era o primeiro passo que Dennis precisava dar para tornar sua vida completa. Quando o assunto do casamento surgiu pela primeira vez, Dennis disse a Karen que nunca mais queria se casar, pois já estava com o coração partido. Karen perguntou a queima-roupa a Dennis se ele consideraria pedi-la em casamento novamente. "Eu disse não, porque é como beisebol, 3 vezes e você está fora", lembrou Dennis. Mas Karen rebateu sua analogia lembrando de que a terceira vez é o charme. Naquela mesma noite, eles decidiram se casar. Depois de finalmente casados, Karen arrumou suas coisas e voltou para Minnesota com Dennis. Os namorados do colégio estavam finalmente juntos, mas sua felicidade conjugal durou apenas até que um pensamento surgiu na mente de Dennis. Ele se lembrou de sua filha e que queria encontrá-la. Karen não gostou da ideia. Embora ela também pensasse em sua filha perdida, ela não conseguia suportar a ideia de mudar a vida de sua filha agora adulta por seus próprios motivos egoístas. Dennis foi implacável ao tentar fazer com que Karen concordasse em procurar a filha. A cada vez ela resistia até que finalmente ele disse: "Eu encontrei você, e minha vida estará completa se encontrarmos nossa filha." A declaração foi tão comovente que Karen decidiu deixar Dennis entrar em contato com a agência de adoção. Felizmente, a agência localizou facilmente, já que a mulher havia entrado em contato com eles recentemente para examinar seu arquivo. A filha deles era uma mulher chamada Jean Voxland, que já havia entrado em contato com a agência de adoção para obter informações sobre seu histórico médico. A mãe de 3 filhos, de 56 anos, nunca realmente tentou localizar sua família biológica ao longo de sua vida. Mas um dia, ela recebeu uma carta da agência dizendo que um parente estava procurando por ela. Ela quase jogou a carta fora, pensando que era algum golpe, mas foi seu marido que a convenceu a abri-la. Depois de perceber que não era golpe, Jim pediu mais informações à agência de adoção. Eles enviaram a ela uma carta que Dennis e Karen haviam escrito, junto com algumas fotos. Jim começou a chorar depois de ver pela primeira vez na vida pessoas com quem ela se parecia. Logo, Jim, Dennis, Karen e a agência de adoção marcaram um encontro. Em maio de 2016, ela se preparou para conhecer seus pais biológicos, que ela ficou surpresa ao saber que eram recentemente casados e queriam conhecê-la. Por sua vez, Dennis e Karen estavam ansiosos para ver sua filha, que não viam desde o dia em que tinha nascido. Jean, uma mãe de 3 filhos, entenderia por que seus pais desistiram dela? Karen e Dennis esperavam que ela o fizesse e estavam preparados para explicar tudo. "Nunca me passou pela cabeça que teria a oportunidade de conhecer os dois, e eles se casariam", disse Jean em uma entrevista. "Para mim, ter sido procurado aos 56 anos foi um choque."
Jim cresceu em uma pequena cidade de Minnesota chamada Hillfield, com uma família maravilhosa. Seu irmão também foi adotado. Jim ficou sem palavras quando ficou cara a cara com seus pais biológicos pela primeira vez. Não falei muito no início, na verdade não falei quase nada, lembrou ela. Após a reunião emocionada, foi Dennis quem mais falou. Foi ele quem contou à filha tudo sobre a história de amor dele e de Karen, e por que eles tiveram que desistir dela. Foi um dia emocionante, um dia muito emocionante, disseram eles. Depois de ouvir sobre o passado de Dennis e Karen, e que foram seus avós biológicos que mantiveram seus pais separados, Jim entendeu por que foi dada para adoção. Mas agora, Jim e seus pais biológicos, Dennis e Karen, sentiam que a intervenção divina os havia reunido novamente. A história deles surpreendeu a todos que ouviram falar dela, e eles finalmente decidiram fazer algo que as pessoas sempre sugeriram. Todos que ouviram falar da história de Jim e seus pais biológicos disseram que deveriam transformá-la em um livro. Em 2017, Dennis e Karen, junto com Jim e seu marido Andrew, foram coautores do livro Como Você Me Encontrou, Depois de Todos Esses Anos, uma memória de família, contando sobre sua história de amor impossível e o reencontro. Eles agora são uma grande família feliz. Jim não só ganhou 4 novos irmãos, mas Dennis e Karen também ganharam 3 novos netos e alguns bisnetos. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. Ah, e não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau!